Que tal aprender como formatar células com a função texto? Vamos lá? Bora lá! Olá, netos e netas, sejam muito bem-vindos ao canal do Vovô Cello. Hoje nós estaremos aprendendo a fazer uma formatação de células com a função texto com 5 dicas. Hoje nós veremos um vídeo com 5 dicas no Excel de formatação de texto, usando a função texto para células aí, né? Então, no primeiro instante, nós temos aqui uma planilha, né? Inclusive eu usei no último vídeo, né? Com o trabalho da função romanos. Hoje eu vou dar continuidade no arquivo chamado funções, onde o texto 1 aqui é a planilha que nós estaremos trabalhando. Então, no primeiro instante, eu quero pegar essas informações. Então, eu recebi uma planilha que eu tenho vários valores. Não quero ficar selecionando, vamos imaginar assim, né? Um exemplo. Eu não quero selecionar todos os valores e formatar pelo grupo número, que daria para fazer essa opção. O intuito, na verdade, é ver como funciona a função texto, né? Então, aqui nós vamos trabalhar com a função chamada texto, tá? Ela faz, né? A função texto ela traz a informação, o que ela faz, né? Converte um valor, que é uma informação, em texto com um formato de número específico. Então, ela vai depender da nossa formatação. Ou seja, dentro dos parênteses, onde nós temos os argumentos, que é o valor e o formato de texto, no caso do valor, nós já sabemos que valor é informação, ou seja, é aquilo que eu desejo, informação desejada, que nesse instante será a célula A4. Então, a informação que eu quero está na A4. Ponto e vírgula. Formato texto é um argumento que está relacionado à formatação que eu desejo aplicar. Então, o que eu quero que aconteça nessa célula que eu estou trabalhando aqui? Eu quero que este valor, essa informação, ela apareça formatada em moeda, tá? Com um separador de milhar e 2 casas decimais. Para isso, nós faremos isso aqui, ó. Aspas, primeiramente, você determina o formato, símbolo da moeda do país que você se encontra. Vou dar um espaço para não ficar grudado o número. E aqui no Excel nós vamos usar o símbolo chamado cerquilha, tá? Que para muitos aí, para quem usa o Twitter, né? No Twitter é conhecido como hashtag, tá? É esse cara aqui. Então, esse símbolo aí, ele está relacionado no Excel, o nome dele no Excel, na verdade não só no Excel, na verdade na informática, né? Ele é o símbolo cerquilha, tá legal? Então eu ponho cerquilha aqui para uma separação de milhar, ponto. Uso mais 2 cerquilhas aqui para continuação de números, tá? Formato 0 aqui. E aqui eu já tenho o milhar, né? Os 3 próximos números e vou separar as casas decimais usando uma vírgula. Então, vírgula 00, fecho aspas, fecho parênteses. Aqui eu já tenho a formatação que eu desejo para este valor. Então vou dar um Enter e olha que legal. Vou dar duplo clique aqui na alça de preenchimento. Pronto, já tenho todos os valores. A questão do alinhamento, vou colocar uma bordinha, tá? A questão do alinhamento depende do alinhamento que vocês querem que ele fique. Como nós estamos tratando de uma função texto, ele vai alinhar automaticamente para a esquerda. Aqui eu posso falar para ele se eu quero no meio ou se eu quero à direita, vocês decidem, tá legal? Esse é o primeiro recurso aí, primeira dica da função texto. A segunda dica da função texto, nós vamos pedir para o Excel aqui, para ele pegar a informação que se encontra na célula 1. Lembrando que a célula 1 ela tem uma função chamada hoje. A função hoje ela traz o dia, mês e ano atual, tá bom? Eu quero usar a função texto aqui, ó, na célula D4, mas eu quero buscar a informação daqui da D1, só que de uma forma diferente, que não se encontra na formatação do grupo número. Então eu quero que ele me mostre o dia, separado pelo mês por extenso e separado pelo ano, o ano abreviado, tá? Então eu vou fazer isso aqui, ó, igual, novamente a função texto. Tem 2 maneiras, tá? Quando eu tenho a informação na célula, eu busco da célula. Quando eu não tenho, eu posso fazer ele à mão. Depois eu mostro também o outro método. Então vamos no primeiro método aqui, ó. Então texto, eu quero da célula A1, ponto e vírgula, e aí eu uso a formatação desejada para data. Então eu vou falar para ele que eu quero o dia, eu uso 2D,
Vou utilizar 4M para mês, quero por extenso. E o ano abreviado, 2 letrinhas A. Fecho aspas, fecho parênteses e tenho a formatação desejada. Tá aí, ó. Então ele pegou a informação da célula 1, né? O dia, o mês eu falei para ele que eu quero por extenso e o ano abreviado. Poderíamos fazer diretamente na célula. Então aqui ao lado, na célula E4, vou fazer o mesmo padrão aqui, mas vamos imaginar que nós não teríamos, né, uma célula que já mostra a data. Vamos imaginar isso diretamente na célula. Então aqui eu ponho igual a texto. Valor, eu jogo a função hoje lá dentro. Então eu faço isso, ó. Hoje, abre e fecha o parênteses, porque ele vai entender que é para usar a função hoje, que é o dia, mês e ano. E aqui simplesmente no ponto e vírgula eu falo o formato que eu quero, que é o mesmo formato que eu fiz no anterior. Então, entre aspas, dd barra 4m barra 2a, que é o ano. E fecho o parênteses, fecho aspas, fecho parênteses, tá lá. Mesma formatação que o anterior. Então, nesse caso, né, eu faria desta forma se eu não tivesse uma célula que já me mostrasse a data atual. Tá legal? Próxima dica, terceira dica. Nós vamos usar agora para o dia da semana. Eu quero que ele me mostre aqui no Excel o dia da semana. Que dia é hoje, tá? O dia que nós estamos trabalhando o vídeo aqui. Essa é a terceira dica. Então aí eu uso de novo, novamente, a função texto. Tá? Vou continuar olhando aqui a célula A1. Poderia usar a B1, mas a B1 eu vou usar com outro intuito, mas poderia usar ela também, tá? Então pego da A1, ponto e vírgula, entre aspas. Para dia da semana eu trabalho simplesmente assim, 4 letras D. 1, 2, 3, 4. Fecho aspas, fecho parênteses. Tá aí, ó, tem o dia da semana com base nesta data aqui. Tá? Vamos imaginar, da mesma forma que nós fizemos no anterior, vamos imaginar que nós não teríamos, né? Imaginar que a gente não tem uma data já dentro de uma célula. Então poderia também ter feito desta forma aqui, ó. Igual a texto. Utilizaria novamente a função hoje. Abre e fecha parênteses aí, tá? No valor. E o formato de texto eu falo que eu quero o formato para dia da semana. Ou seja, entre aspas, 4D. E aí eu tenho o dia da semana atual. Legal? Quarta dica, agora eu quero somente a hora. Então, para isso eu vou usar agora a célula ao lado aqui, a B1, onde foi criado a função agora. A função agora, ela faz o quê? Né? Sem argumentos, que é o abrir e fechar parênteses. Ela traz o dia, mês, ano, hora e minuto. Então, eu quero só a hora e o minuto. Então, eu faço o quê? Eu uso novamente a função texto. Tá? Essa quarta dica, né? Vou buscar o valor da célula B1, ponto e vírgula, entre aspas, eu uso para hora H 2 vezes, ponto e vírgula, e para minutos o M também 2 vezes. Fecho aspas, fecho parênteses. Opa, lembrando aqui não é ponto e vírgula, é 2 pontos. Tá? Digitei rapidamente, né? São 2 pontos, separação da hora e do minuto. Tá aí, ó. O alinhamento, vocês podem, já sabe, você pode selecionar aqui e fazer um alinhamento que você achar melhor. Centralizar, direita, esquerda, você decide. Tá legal? Poderia fazer também na célula E6 da mesma ideia que os anteriores aqui, ó. Então eu vou trabalhar aqui a hora, mas vamos imaginar que eu não tenho a célula que me mostra uma hora. Então como que eu poderia fazer isso? Isso aqui, ó, igual, texto. Aí no valor, na informação, eu uso a função agora. Tá? Ela não tem argumento, ou seja, é abrir e fechar parênteses. Tá legal? Hora para o minuto, mm. Fecho aspas e fecho parênteses. E aí eu tenho a formatação dentro da função agora, ao invés de ele mostrar dia, mês e ano, ele só vai me mostrar hora e minuto. Tá aí, ó, mesmo esquema que o anterior. Quinta e última dica, nós vamos utilizar agora para uma informação numérica que você tenha que você queira transformar ela em porcentagem. Tá? Então eu também posso usar a função texto para isso.
Então, função texto, valor eu falo para ele que eu quero lá da célula D1, eu tenho uma informação aqui numérica que eu quero transformá-la em porcentagem, ponto e vírgula separador da formatação que eu desejo e entre aspas eu uso 0,0, símbolo da porcentagem e fecha aspas, tá? Fechou parênteses, você tem aí a formatação daquele número em porcentagem. Se eu quisesse fazer diretamente, vamos imaginar que nós não tenhamos aí uma célula com um número específico, eu posso fazer também dentro da própria função. Como os anteriores, a mesma coisa nós poderíamos fazer aqui. 0,839, vou colocar ela dentro do valor, ponto e vírgula, e entre aspas eu faço a definição da porcentagem aqui, do símbolo da porcentagem, que é 0,0. Jogo o símbolo da porcentagem aqui, não pode esquecer. Fecha aspas, fecha parênteses. Pronto, já tenho definido o percentual. Legal? Por hoje é só, são somente essas 5 dicas. Já quero agradecer de coração pelas compartilhadas que vocês têm dado aí, pelos likes deixados no canal, pela ativação do sininho para receber novas notificações. Agradeço aí pelo apoio e carinho do canal do Vovô Cello. Fiquem com Deus, que o Senhor abençoe a vida de vocês. Um grande abraço. Até logo.